Bom, então nós temos aqui esse cenário, né, em que a gente já tem um império romano poderoso, com o seu Augusto, né, com o seu Deus. Isso é muito interessante porque lá nos primeiros séculos, mais para frente, depois da ascensão de Jesus, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, em que as comunidades começam a acontecer, em que o último apóstolo, São João, ele vai morrer, e que começa a surgir a sucessão apostólica, a gente vai ver que a perseguição aos cristãos, a perseguição ao cristianismo, à Igreja Católica, ela surge também por conta dessa negação dos cristãos, né, de adorar ao rei, que é considerado um deus, né, o Senhor do Universo, um Augusto, que precisava ser adorado. Tá? Então, a gente vai ter uma coisa interessante também que como algo que prepara, lembra que eu falei que um rei, né, um rei etrusco, Tarquínio, ele foi deposto no período da monarquia, antes de Roma se tornar república. Quando Nosso Senhor, em Mateus 16, ele diz a Pedro, né, tu és Pedro e sobre ti, né, tu és rocha, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali Nosso Senhor entrega as chaves do reino de Deus, entrega a Pedro. E aqui também é algo muito curioso, porque como isso está relacionado à igreja, ou seja, Nosso Senhor está dando, né, está constituindo o seu Papa, né, o primeiro Papa da igreja, entregando a ele a chave. Então, óbvio que, como a gente viu no conceito de igreja, a igreja não havia nascido, né, vamos dizer assim, de forma sacramental. A igreja ainda não havia nascido do lado aberto de Cristo na cruz, né? Mas essa passagem de Mateus 16, ela está muito relacionada à ideia, de fato, da igreja, de uma igreja constituída por um rei. A gente vai ver isso, a gente vai buscar uma referência dentro da própria Bíblia, né, das Escrituras. E aí, como eu falei lá no início, alguns estudiosos, alguns exegetas, a gente pode chamar de teólogos, não sei, mas eu gosto de chamar de exegetas, né, que fazem essa analogia com a questão das escrituras, com o contexto histórico e político, né, porque a gente precisa entender também um pouco dos desígnios de Deus, né? Nosso Senhor, né, o Deus Criador, é o Senhor de tudo. Então, a gente vai entender que quando Nosso Senhor entrega essa chave a Pedro, existe um sentido por detrás, né? E só é possível compreender o que Nosso Senhor está fazendo, entregando as chaves, né, do reino de Deus a Pedro, entendendo o contexto cultural, entendendo o contexto, inclusive, de monarquia. Tá? Percebam que tem muita coisa a ver, né, com Roma, com o reino de Deus, né? Então, quero chamar a atenção de vocês para uma passagem aqui. Olha só, em Isaías, capítulo 22, no versículo 19, no versículo 15, tá? Isaías, capítulo 22, versículo 15, diz assim: contra Sobna, prefeito do palácio, eis o que diz o Senhor Deus dos Exércitos. Vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro em lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha, que propriedade tens aqui, que parentes tens nela para ousar escavar-te nela um sepulcro. Versículo 17.
Eis que o Senhor te lança com força ao grande homem, arremessa-te rolando. Versículo 18. Vou pular para o 19. Eu te deporei do teu cargo e te arrancarei do teu posto. Isaías 22, versículo 19. Eu te deporei do teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia, chamarei meu servo Eliassim, filho de Eucias, eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre seus ombros, prestem atenção nessa passagem, versículo 22, Isaías capítulo 22, e o versículo 22. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. E se fechar, ninguém abrirá. Então, essa passagem que a gente acabou de ler, o que isso tem a ver com Mateus 16? O que isso tem a ver com Roma, o período da monarquia, e que o rei da época, o Etrusco, lá foi deposto? Existe uma coisa que os padres da igreja, alguns, nem todos, gostam de fazer, de criar até uma interpretação com uma certa analogia. Né? Eles fazem uma analogia. Né? Então, eles fazem uma comparação. Quando Nosso Senhor ele diz que entregaria para Pedro as chaves da igreja, as chaves do reino dos céus, Nosso Senhor estava falando de algo que culturalmente para o povo de Israel, que inclusive conhecia essa passagem, era algo muito que estava relacionado a Isaías 22. Ou seja, Jesus é o rei, e aqui, para quem não sabe, essa passagem está dizendo o quê? O fato, né, esse ato de entregar. Naquele dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Eucias. Eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha que interessante. Vocês sabiam que a palavra papa significa pai? Vocês puderem ou digitar aqui embaixo, ou falar se vocês sabiam ou não. Olha que interessante, né? Eu revestirei com a tua túnica, eu cingirei com o teu cinto. E vou lhe transferir os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre seus ombros a chave da casa de Davi. O que isso significa? Todas as vezes que o rei, aquele que governava enquanto rei no seu reinado, no seu império, ele se ausentava da sua casa, o primeiro-ministro, que é esse personagem que vai receber sobre os seus ombros a chave do império, a chave do reinado, é ele quem ficava como governante. Abaixo do rei, quem tinha mais poder, e a gente vai lembrar lá de José do Egito, né, abaixo do faraó, quem mandava mais, quem tinha mais poder, era José, enquanto um primeiro-ministro. E isso era muito comum, né, nas dinastias. Né? Isso era muito comum nos reinados. Né? Então, quando Nosso Senhor entrega a chave a Pedro, dizendo que sobre ti edificaria a minha igreja, é o rei que tem o reinado, porque quando Nossa Senhora, lá em Lucas, capítulo 1, ela se encontra, né, quando o anjo Gabriel sauda Nossa Senhora, e tem aquele diálogo, e o anjo Gabriel vai dizer que ele herdará o reino do seu pai Davi, e o seu reinado não terá fim. Então, para dizer o quê? Que Nosso Senhor é da linhagem, claro, humana, da linhagem, né, da descendência de Davi, o rei, mas que o seu reino não terá fim. Então, o Nosso Senhor é o rei, um rei eterno, o seu reinado é eterno, e na sua ausência, porque ele sabia, e é claro que aqui não é tempo cronológico, mas ele sabia que logo, logo ele voltaria, ele subiria ao céu e deixaria no seu reino aqui, né, na sua igreja, o seu primeiro-ministro, que era Pedro. Então, quando aqueles outros discípulos, os apóstolos que estavam em volta, ou alguns outros discípulos que não eram necessariamente os apóstolos, ouviram Jesus dizer isso a Pedro, entrega as chaves do reino a ti, eles sabiam exatamente o que Nosso Senhor estava querendo dizer. Então, enquanto eu não estiver aqui presente, né, nesse sentido, claro que Nosso Senhor está presente espiritualmente, está presente na igreja, está presente na Eucaristia, mas é um sentido analógico
com referência a reino, né, a monarquia. Né? Então, isso é muito difícil para os protestantes compreenderem. Por quê? Primeiro porque se a gente não tem esse conhecimento embasado nos estudos do que o que cada coisa significa, né? Hoje em dia não é comum alguém pegar e falar assim, vou te entregar, colocar uma chave nos teus ombros, né? E deixar você aí tomando conta das coisas. Não é muito comum a gente entender isso como um rei que deixa o ministro, né? Mas e até para a gente que é católico, enquanto a gente não tinha um entendimento do significado dessa passagem de Mateus 16, as coisas não ficavam muito claras para nós. Não, nós criamos, claro, Nosso Senhor deixou Pedro como primeiro papa, que é o pai lá, né? Um pai para os povos, né? Para os habitantes do reino. Então, por que eu quis trazer isso, né? Falar um pouco sobre isso. Porque, para que a gente entenda que, com relação à história da igreja, né? A gente possa ir aprofundando, né, os acontecimentos, o porquê das coisas, né, o porquê que São Justino ele vai dizer sobre essa questão da doutrina da semente do verbo, presente nos filósofos antigos, que já apontavam para um Deus que, mesmo sendo um Deus que eles não conheciam, mas eles apontavam para uma verdade, né? Eles entendiam que existia uma verdade, eles entendiam que existia uma ética, uma moral a ser vivida, né? Eles entendiam sobre a questão da eternidade, né? Da alma que é eterna. Então perceba, ao mesmo tempo de situações políticas, né? Situações com relação à questão de Roma que a gente viu, né? Como Deus ele foi preparando, né? O seu povo, como Deus foi preparando os tempos para que Nosso Senhor viesse, assumisse a nossa natureza humana. E a gente sabe que a doutrina da igreja, ele só não foi igual a nós no pecado, mas em todo o resto ele foi. Nosso Senhor sofreu. Nosso Senhor tinha vontade tanto humana como uma vontade divina. E alguns no século II, século III, se não me engano, século IV, né, que vai surgir o monotelismo, uma heresia chamada monotelismo. O que é essa heresia? Alguns bispos da igreja, né, que foram considerados hereges, eles ensinavam, porque eles acreditavam nisso, eles ensinavam que Nosso Senhor tinha sim, era uma pessoa que tinha sim duas naturezas, mas que tinha apenas uma única vontade, né? E a igreja foi num concílio e disse que não, Nosso Senhor é uma única pessoa com duas naturezas distintas, a humana e a divina, e que cada uma das suas naturezas tem uma vontade. E aí faz a referência a Jesus no Horto das Oliveiras, quando ele vê, ele tem a visão, a contemplação daquilo que ele iria sofrer, né? Jesus, na agonia suprema de Nosso Senhor, a vontade humana dele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí a vontade divina de Jesus, né? Tem a vontade divina de Jesus, que é unida à vontade do Pai, mas aí ele vai dizer, né? Depois que ele fala, afasta de mim esse cálice, mas contudo se faça a tua vontade. Então a igreja, ela entende nessa passagem das Escrituras, né? Nosso Senhor de fato tinha duas vontades. Bom, a gente está ainda nesse período do período em que Nosso Senhor, lá no que a gente viu sobre os conceitos, a gente viu toda a parte em que Nosso Senhor do sofrimento, da morte, do nascimento da igreja, da manifestação da igreja também, né? Então, nesse período em que Nosso Senhor até mesmo ele já inicia o seu ministério, a gente vai ver ali 4 seitas do judaísmo. E aí, Daniel Hopes vai dizer assim: Jesus conviveu com os mais fanáticos judeus que já existiram e confrontou-os com as advertências divinas. Então, entre eles estavam os fariseus, né, os saduceus, os essênios, os zelotas. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Então, os fariseus, que era uma seita rigorosa, que inclusive o apóstolo Paulo, ele foi membro, né? Ele fez parte dessa seita, né? E aqui nós temos os essênios, uma dessas 4 seitas. Eles provavelmente tiveram uma origem ali
no período dos Macabeus, tá? Junto com os fariseus também são desse período, o período ali dos Macabeus, dos Judas Macabeus. Era um grupo de judeus muito rigorosos, muito zelosos, participavam com os Macabeus nas revoltas que aconteciam, inclusive na grande revolta contra os sírios. Eles mantinham rigorosa observância das leis da pureza da Torá, eram famosos pela propriedade comunitária dos bens, tinham um forte senso de responsabilidade mútua. O culto diário era característica importante, junto com o estudo diário das suas escrituras sagradas. Tinham de fazer votos solenes de piedade e de obediência. Sacrifícios eram oferecidos nos dias santos e durante os períodos sagrados. O casamento não era condenado em princípio, mas evitado, num certo tipo de celibato, né? E eles atribuíam todos os acontecimentos ao destino. Tá? Aí nós temos também os fariseus, né, muito conhecido por nós, né? Eles remontam do século II a.C. Né? Então, eles eram muito conhecidos por algumas características também que nós conhecemos. Além da Torá, eles aceitavam como igualmente inspirada e autorizada toda a tradição oral, do Talmud, da Torá, né? Eles aceitavam uma hierarquia bastante desenvolvida de anjos e demônios, ou seja, os fariseus, eles acreditavam na existência de anjos e demônios, e não só na existência, mas numa hierarquia entre esses seres espirituais. Os anjos decaídos e os anjos servidores de Deus. Eles ensinavam que havia um futuro para os mortos, acreditavam na imortalidade, nas recompensas e retribuições após a morte. Eles defendiam a igualdade entre os seres humanos. E a tônica, o que era mais forte nos seus ensinamentos, era a ética, né, uma ética teológica. Eles eram muito rigorosos também, né? Era um rigor disfarçado de um certo zelo com relação à lei. Né? E é por isso que Nosso Senhor, contra eles, proferiu várias censuras, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Então, historicamente, os fariseus foram os que mais tiveram embate com o nosso Senhor, né? Jesus foi o que mais... alguns, né, e Daniel Hopes ele traz isso também, colocam como, de fato, um certo... não é uma inveja, né, mas eles se sentiam ameaçados por aquilo que Jesus oferecia, né, pelas pessoas que Jesus arrastava, né, e cada vez mais eles perdiam seguidores. Porque é muito interessante isso, né, por isso que isso me lembra muito São Justino Marte, quando ele fala de Sócrates, de Platão, que Nosso Senhor, ele tinha esse papel, né, de mostrar, né, de mostrar a verdade, né, de colocar situações, né, os exemplos que Nosso Senhor dava, que tudo aquilo fazia sentido para as pessoas que o ouviam. E, consequentemente, as pessoas que, de certa maneira, seguiam, né, que não eram fariseus, mas que seguiam os fariseus, os seus ensinamentos, e que até mesmo sentiam um certo medo, né, dos fariseus, ao ouvir Jesus, aquilo fazia sentido para eles. Então é como se houvesse ali, de fato, uma libertação no pensamento, uma libertação interior, né, na alma, e isso trazia consequências, né, para os fariseus. Eles perdiam seguidores, né? Parece até os dias de hoje, né? Os seguidores das redes sociais. Já naquele tempo, os fariseus gostavam de ter seguidores, né, de ter likes. E tudo isso, para eles, era ruim. Então, Nosso Senhor foi... A maior parte dos embates de Nosso Senhor foi com os fariseus. E aqui nós temos os saduceus. Eles remontam à época de Zadok, que é um sacerdote da época de Davi. Então, eles são mais antigos, né, do que os fariseus, do que os essênios, né? Então, é da época de Davi, provavelmente ali por volta do ano 160 antes de Cristo. E eles entraram em colapso, né, em uma crise, deixaram de fato ser uma corrente, uma seita judaizante, no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, a destruição do templo. E aqui é muito interessante que os saduceus,
eles já tinham já algumas doutrinas opostas à doutrina, por exemplo, dos fariseus. Como, por exemplo, negavam que a lei oral ela era autorizada e obrigatória. Eles interpretavam a lei mosaica de um modo mais literal que os fariseus, né? Atribuíam tudo ao livre-arbítrio, né? Então, tudo que acontecia é porque o arbítrio, de certa maneira, produzia uma força no indivíduo para que ele viesse a se comportar daquela forma, ter aquela atitude, né? Sustentavam que não existia ressurreição e nem vida futura, rejeitavam a crença nos anjos e nos demônios, rejeitavam a ideia de um mundo espiritual, e somente os livros de Moisés eram escrituras canônicas. Então, eles não não viam uma autoridade, não viam como inspirado os demais livros além dos livros de Moisés. É claro que ele está falando aqui livro de Moisés, que é o Pentateuco, tá? E que não necessariamente esses livros eles foram escritos por Moisés, mas na tradição, principalmente na tradição do povo judeu, o povo de Israel, o Pentateuco ele foi um livro escrito por Moisés. Então tudo aquilo que era fora do Pentateuco, os saduceus não acreditavam. Para eles aquelas escrituras não eram canônicas. Então, aqui ele vai dizer que a seita dos saduceus foi uma das maiores responsáveis, é claro, os fariseus, mas foi uma das maiores responsáveis pela prisão e condenação de Jesus, né? Porque houve uma influência de Caifás. E aí nós vamos ter agora, por último, os zelotes, né? Os zelotes, não sei se vocês se recordam, quando eu falei lá da revolta dos judeus contra Roma, aquela revolta ela foi iniciada pelos zelotes. Então, eles tiveram a origem no reinado de Herodes o Grande, por volta do ano 6 a.C., e deixaram de existir, também entraram em colapso, né, no ano 73 depois de Cristo, justamente por conta dessa revolta, da destruição do templo, da queda de Jerusalém. Então, eles foram massacrados pelo rei, nessa época, rei Tito, né? O rei Tito que nós vimos lá, que é da dinastia dos Flávios. Então, qual que era o modo de pensar dos zelotes? Eles se opunham ao pagamento de impostos ao imperador pagão, dizendo que deviam ser leais somente a Deus. E aí Nosso Senhor, tem uma passagem de Nosso Senhor que diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então a gente já vê que já tá em contradição com aquilo que Nosso Senhor ensinava. Eles mantinham uma lealdade feroz às tradições judaicas. Eles se opunham, né? Eles não eram a favor do emprego da língua grega na Palestina. O que isso significa? É um movimento helenista, tá? Porque como a população, e aqui é um pouco de história também, né? Não sei se todo mundo sabe, mas apesar dos romanos terem dominado, né, os gregos, vencido e tal, a cultura dos gregos ela permaneceu, né? Na cultura ela se, vamos dizer assim, ela se misturou à cultura romana e consequentemente pelo fato da Palestina, daquelas nações ali pertencerem agora a Roma, muito da cultura dos gregos que estava agora misturado na cultura romana passou a subsistir também na cultura dos judeus ali, como, por exemplo, a língua grega. Então, a gente vai ver que os evangelhos, tirando o evangelho de São Mateus, o evangelho de Lucas, desculpa, tirando o evangelho de Mateus e de Marcos e Lucas, o evangelho de São João foi escrito em grego, né? Justamente por conta dessa influência helenista, tá? Na cultura judaica, na cultura ali da Palestina. E os zelotes, eles eram tão tradicionais, eles eram tão piamente, né, fiéis à tradição judaica, que eles não aceitavam, né, que um judeu pudesse falar em grego. Tinha que falar na sua língua materna, né? Tinha que falar tinha que falar o aramaico, tinha que falar o hebraico, né? Na maioria das vezes era o aramaico como dialeto. E eles profetizavam a vinda dos tempos da salvação. Os zelotes, eles eram muito grandes defensores, claro, como todo povo judeu era, mas eles pregavam muito essa vinda dos tempos da salvação como essa pessoa do Messias, né? Do Messias, mas um Messias mais político.
tá? Então, eles pregavam muito isso. Né? E é interessante que ele fala assim, ó, havia um discípulo de Cristo que possivelmente fosse da seita dos Zelotes. Aí ele vai trazer a passagem de Atos capítulo 1, versículo 13, que diz assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então, olha que interessante, né? Onde Nosso Senhor passava, alguma coisa acontecia, né? E é óbvio que dessas 4 seitas judaicas, muitos que faziam parte, né, os evangelhos não trazem, né, não cita todos, mas se a gente parar para analisar, né, dessas 4 seitas, é possível acreditar que muitos foram, vamos dizer assim, convertidos, né? Muitos passaram a ser seguidores, muitos passaram a ser discípulos de Nosso Senhor, porque de fato aquilo que ele apresentava, ele como a verdade em pessoa, né? Então, isso fez com que muitos dessas grandes seitas judaicas pudessem abandonar esse caminho, né? E pudessem seguir a Nosso Senhor. Bom, e para finalizar, a gente uma observação que o Daniel Hopes traz, né, nessa questão do início da igreja, né? Esse nascimento da igreja, claro, o nascimento da igreja depois que Nosso Senhor ressuscita e sobe aos céus, a igreja ela se manifesta em Atos dos Apóstolos, e ali vai haver um crescimento, né, absurdo da comunidade cristã, da igreja, né? E vai haver também o surgimento das comunidades, como eu disse, de maneira especial o apóstolo Paulo fundou diversas comunidades, mas Daniel Hopes ele traz uma questão muito interessante que o quanto a palavra foi semeada fora de Jerusalém, né? Porque também de certa maneira isso foi um mandato de Nosso Senhor, né? Lá em Atos capítulo 1. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, ou seja, Nosso Senhor não disse que eles ficariam apenas dentro de Jerusalém, sendo testemunha. Nosso Senhor falou que seria ampliado, né? Até chegar no momento em que Nosso Senhor falou assim, Nosso Senhor disse, ide às nações, né, e ensinai os povos, né, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso foi desejo de Deus, foi desejo de Jesus. E aí Daniel Hopes ele vai trazer a importância da palavra semeada fora de Jerusalém. E como isso se deu, e como isso aconteceu. E aí ele vai trazer a importância dos deslocamentos. Uma coisa interessante também, a diáspora. O que foi a diáspora? A diáspora ela foi algo que aconteceu a partir do exílio da Babilônia, né, na verdade da libertação da Babilônia do povo de Israel, né, que é agora o povo judeu. E aqueles que foram libertos, alguns voltaram para a terra de Jerusalém, né, para sua terra, outros se dispersaram. E aí nós temos daí a palavra diáspora, né, de uma dispersão. Então, vários judeus estavam espalhados por vários cantos aí das províncias, né, do Mediterrâneo, da Palestina, enfim. E isso foi importante porque e aí Daniel Hopes ele traz aquela passagem de Lucas em que Nossa Senhora visita a sua prima Isabel, ela sai da sua região, vai para uma outra região. E aí ele vai dizer também, no recenseamento que vai acontecer, eles vão de Nazaré a Belém. E após o nascimento de Jesus, eles partem para o Egito, né? E aí vai trazer sobre a visão das peregrinações religiosas, do comércio, e quanto isso foi importante para que o evangelho ele se espalhasse. Né? E uma vez o evangelho se espalhando, né, a igreja ela ia crescendo, né, em outras localidades. Então ele faz essa observação, por exemplo, nas festas dos judeus, uma vez por ano, por exemplo, todos aqueles que estavam considerados esses irmãos da diáspora, né, o apóstolo Tiago ele vai no início
da sua carta, ele vai dizer, né, aos irmãos da diáspora, ou seja, eram cristãos ou eram judeus que haviam conhecido a palavra de Nosso Senhor, que haviam conhecido o Evangelho, e que, voltando para suas localidades, né, ali espalhavam a semente do Evangelho. E nas festas, né, é como se ele colocasse a questão da perseverança da igreja. As festas, uma vez por ano, em que esses judeus espalhados vinham a Jerusalém, né, na festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa, enfim. E ali, de fato, eles, como que se eles reavivassem mesmo, né, a fé em Nosso Senhor, né? De fato, eles se encontrassem para celebrar a fé. E eles voltavam para suas localidades, para suas regiões, para suas províncias agora, de forma mais avivada, com a fé mais avivada. E aquilo fazia com que eles, de fato, anunciassem o Evangelho, né? E as pessoas iam se convertendo, as pessoas iam, de fato, crendo num só Deus, num só batismo, numa só fé, como vai dizer Paulo, né, em Efésios. E as pessoas, elas, até pagãos também, né, as pessoas se convertiam à igreja, ao catolicismo, ao cristianismo. Então, para concluir, tá? Essa observação que Daniel Hopes faz enquanto um historiador, né, que é interessante notar também, como isso era muito comum entre os judeus, né? A gente deu um exemplo de Nossa Senhora que sai de uma localidade, uma região, e vai para uma região montanhosa, mais distante. Isso era muito comum desses povos. Diferente de nós, né, que a gente tem carro, tem moto, tem ônibus, tem Uber, tem avião. Naquele período, naquela época, quem tinha um jumentinho, né, tava rico, né, tava bem demais. Mas a questão do comércio em si, né, o comércio que era feito, lembra que lá no início a gente falou sobre a questão da economia com a Pax Romana, isso foi importante para a economia local, para a economia de todas as províncias, de todas as nações. Então, era muito comum esse ir e vir, né, de comerciante que ia comprar seus produtos, que ia comprar, sei lá, e trazia. E nesse traslado acontecia os encontros, acontecia porque nesse traslado eles paravam em localidades, né? Então, se você tem a ideia mais ou menos de um cristão daquele período e que precisa ir a uma localidade, a uma província distante, né? E ele vai até lá e faz, compra e negocia, e no caminho de volta ele precisa ir parando, né? Não era comum caminhar, né, vários dias sem parar. Então, nessas paradas, né, nessas pousadas, nessas aldeias, né, era muito comum se falar, como eu posso dizer? As pessoas se conheciam, né? Então não existia o medo, né? Como dentro da realidade do Império Romano, porque eram localidades, eram comunidades, aldeias mais restritas. Então, não sei se vocês se recordam na passagem depois que Jesus ressuscita, dos discípulos de Maús. Então Jesus está caminhando com os discípulos e aí chega um determinado momento em que os discípulos convidam Jesus para entrar na aldeia. Então isso era muito comum. E aí, quando Jesus entra na aldeia, ali acontece a ceia, né? Mas no meio do caminho, Jesus foi narrando, né, sobre as Escrituras, desde o Antigo Testamento, né, falando sobre ele próprio, né? Então, isso era muito comum, né? E foi daí, né, segundo Daniel Hopes, que isso foi importante, né? A importância desses deslocamentos por diversos motivos, né, para que a palavra de Deus fosse semeada fora de Jerusalém, né, e chegasse até os confins do mundo. Então, a igreja ela chega aos confins do mundo, né? De que forma? Primeiro pelo outro Cristo, né, que são os cristãos. É o outro Cristo. Segundo que uma vez sendo um cristão, ele é a igreja. Por isso, mais uma vez, voltando lá àquela nossa citação do conceito de igreja, quando o nosso Senhor se encontra lá com Paulo e pergunta, Paulo, por que me persegues? Né? Sendo que, na verdade, Paulo estava perseguindo os cristãos. Então, quando os cristãos chegam a diversas localidades, como outro Cristo e como igreja, era a igreja chegando nos confins do mundo, em diversas localidades. Era o evangelho chegando. O evangelho vivo, inclusive. Né?
Porque a gente precisa lembrar que ainda não existiam os evangelhos. Tampouco existiam as cartas de Paulo como nós as temos hoje, né? Existiam as cartas de Paulo às comunidades, mas não como nós temos hoje dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Tá? Então, era a tradição oral, era o evangelho vivo falado que estava chegando nos confins do mundo, por diversas formas, né? E a forma como que Deus se utiliza pelo comércio, pela movimentação do comércio, pela movimentação da diáspora, dos irmãos dispersos, e que vem, que sobe a Jerusalém para as festas, e que desce, que volta para os seus lugares. Né? A forma como Deus, a dinâmica como Deus, ele trabalha, e trabalhou, e continua trabalhando até hoje, para que a palavra, né, a tradição oral, o evangelho vivo, né, na pessoa do cristão chegasse, é uma forma muito peculiar. Então, essa observação, né, que a gente está fazendo a partir dessa visão, desse estudo, né, dessa visão histórica de Daniel Hopes, é muito interessante, né, e que serve para os nossos tempos de hoje, para que a gente possa fazer a pergunta, como tem sido a dinâmica, como Deus tem agido, né, nesse tempo moderno que a gente vive, nesse tempo pós-moderno, de maneira que a gente, de fato, a tradição ela chegue às gerações, né? Claro, nós hoje temos as escrituras, nós temos uma tradição escrita, né? Não só a tradição oral. Então é muito interessante também a gente refletir sobre isso com relação ao alcance da igreja. Bom, a história da igreja, é claro que a gente não vai conseguir ver tudo, esgotar toda a história da igreja aqui num grupo de estudos de até dezembro, né? Mas eu vou tentar trazer para a gente aqui, para vocês, um pouco de cada período, um pouco de cada período ali, um pouco. Para quem não sabe, a gente está na igreja da antiguidade, tá? Das catacumbas ali. Então a gente ainda vai adentrar um pouco mais ali no século I, século II, os padres da igreja, pegar alguns concílios, tá? E a gente vai trabalhar um pouco isso daí. As perseguições, a questão do martírio, a questão também dos ensinamentos dos padres da igreja desse período. Tem a questão da Didaquê também, que foi um primeiro catecismo dos apóstolos, né? A gente vai um pouquinho sobre isso também. Como se dava a questão da liturgia, né? A questão da Eucaristia, dos sacramentos. Mas aí a gente vai, nas próximas aulas, nos próximos encontros, a gente vai trabalhar um pouquinho isso daí também. Tá? Não de forma tão aprofundada, exatamente, o tema é abrangente, mas ainda me perco um pouco, mas gostei. Quem foi que falou? Foi a Débora Cristina. O tema é abrangente, de fato, é o que eu acabei de falar. Não dá para a gente aprofundar muito, porque é muito. A história da igreja ela é muito vasta, né? São muitos detalhes. Mas a gente, com certeza, a gente vai conseguir abordar alguns pontos específicos e importantes. E aí, a ideia é o quê? A ideia é a gente aguçar, né? Incentivar nas pessoas o desejo, de fato, de estudar até por si mesmo. Não que eu diga assim, compre a coleção. Né? Não existe também a coleção só do Daniel Hopes. Existem outras coleções também muito boas. A ideia não é necessariamente dizer assim, olha, vá lá, compre a coleção, porque a coleção vamos dizer assim, consideravelmente caro, né? É um investimento um pouco mais alto. São 10 volumes, 10 tomos. Mas a ideia é, de fato, aguçar isso, incentivar em vocês, incentivar cada um de nós, o desejo de estudar sobre isso, né? De estudar sobre a igreja. É igual ontem a gente estava conversando sobre um fato que aconteceu, né? Falava sobre a predestinação de Maria, né? Da Virgem Maria, os planos de Deus. E aí você percebe que existem católicos dentro da igreja, com 40, 50 anos de caminhada, que não entendem, né? Que estão confusos e que estão tendo muito mais como base doutrinal e teológica a teologia protestante, que confunde predestinação a partir daquilo que Santo Agostinho ensina com uma predestinação calvinista. Né? Só para a gente entender, Santo Agostinho, a predestinação de Santo Agostinho é com base em Efésios, capítulo 1. Né? E a predestinação de João Calvino é uma predestinação com base errônea. Ele tentou usar Efésios capítulo 1 como uma referência, só que totalmente errada, né? Herética. Então você tem
Então você tem em Santo Agostinho uma predestinação que é a seguinte: é, Deus predestinou todos nós a sermos filhos amados por Ele em Cristo Jesus. Uma vez sendo filhos amados em Cristo Jesus, Ele nos predestinou a uma eternidade com Ele, uma felicidade eterna, ou seja, a salvação. Mas, nessa predestinação, a gente não pode esquecer que também existe algo que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, mesmo Deus nos predestinando a uma eternidade, uma felicidade eterna, a uma salvação, enquanto filhos de Deus em Cristo, né, cabe a nós, a partir do nosso livre-arbítrio, decidir, né, se nós queremos viver essa predestinação de Deus. João Calvino, ele vai ter uma doutrina da predestinação, que ele vai dizer, olha, Deus, antes da criação do mundo, já predestinou aqueles que serão salvos e aqueles que vão para o inferno. Essa é a predestinação de João Calvino. Então, a gente percebe a confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas não estão estudando. As pessoas, elas não querem, de fato, compreender, conhecer e compreender a sã doutrina da igreja, a sã doutrina de sempre, que é a verdade, né? Então, eu peguei aqui, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Efésios 1, a predestinação de Santo Agostinho, ela é com base nessa passagem do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só, gente, antes da criação do mundo, Deus já nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado, Jesus, nosso Senhor. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, em que sua benevolência, formada desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Olha só, nele é que fomos escolhidos, vírgula, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. A predestinação em Santo Agostinho é isso daí que Paulo está falando. Ou seja, é óbvio que antes da criação do mundo, Deus predestinou uma mulher que seria a mãe do seu filho, a mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Deus não ficou procurando, tateando assim, ano 1000, ano 2000, no tempo do rei Davi. Deus não ficou procurando. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Né? Então, as pessoas, elas não estudam, elas não querem estudar, né? Elas não querem aprender aquilo que a igreja ensina desde sempre. Elas ficam querendo inventar coisas. Elas ficam pegando um pouquinho do protestantismo aqui, do luteranismo, do calvinismo, e esquecem que a gente tem uma tradição de mais de 2000 anos, que nós temos um magistério. Então as pessoas, elas querem ficar a vida toda na ignorância. Né? Então, é muito estranho. Né? Na verdade, não é estranho, na verdade, é a realidade que a gente vive hoje. Uma quantidade de católicos que, infelizmente, querem viver entusiasmados, né? Viver do sentimentalismo, né? Viver acreditando que a igreja, de fato, é aquilo que os livros de história do MEC falam sobre a igreja. Inquisição, Idade Média, Idade das Trevas, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O grupo de estudos é para incentivar, motivar, né? Que a gente continue estudando, independente de ter alguém aqui orientando, passando conteúdo, mas que você se motive de fato, né? Olha, poxa, eu gosto de um determinado assunto da igreja, da vida dos santos. Né? Então, comece a fazer isso, né? Comece a investir em livros, em bons livros. A gente está trabalhando muito também com relação à educação, mas a gente, por exemplo, tem história da educação, gente. A história da educação, ela é toda permeada. Não tem como dizer que a história da educação não é a história da igreja. Parece que quando você lê sobre a história da educação, você está lendo sobre a história da igreja.
Só que muita coisa aconteceu de lá para cá, né, com relação à educação. Mas é necessário ir na fonte, né, quando eu falava lá do conceito de história, ir nas fontes primárias, para entender de fato. E as pessoas não ficarem acreditando no espantalho, achando que esse espantalho é a Igreja Católica. Tá bom? Acho que eu já falei demais. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Então, vamos finalizar com uma breve oração, agradecendo, né, em honra à Santíssima Virgem Maria, ao nosso Pai espiritual São José, José, nosso anjo da guarda, pedindo a Deus que nos dê força, né, pedindo a Deus que nos dê a graça de perseverar, a graça de continuar, né, se dedicando à vida de oração, à vida de estudos, né, buscando cada vez mais a graça de Deus, e que também peço que o Senhor possa dar graça a cada um de vocês, né, aqueles que vão assistir essa aula, essa formação futuramente, a graça da perseverança também, né? E a graça do amor a Deus, do amor à igreja, do amor ao próximo, né? Esse é o que nosso Senhor deseja, e que sejamos cada vez mais fiéis, né, aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.